Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje eu estou aqui em Campinas, no interior de São Paulo, para mostrar para vocês um pouco sobre o novo Fastback Hybrid 2025. Essa daqui que é uma nova nomenclatura nas versões T200, Audace e Impetus. Lembrando que essa versão aqui conta com um assistente 12 volts, vamos dizer assim, que ele é híbrido. Então é isso que eu quero contar para vocês aqui neste vídeo. Então, pessoal, roda a vinheta, vamos lá, que eu vou contar para vocês aí qual é a do novo Fastback Hybrid 2025. E só para deixar claro para vocês, essa daqui é uma versão Impetus topo de linha que custa cerca de R$161 mil, do jeitinho que vocês estão vendo. Lembrando que ele recebeu um aumento praticamente de R$2 mil em cada versão híbrida, na verdade, tá? Então, esse é o foco do carro, é realmente ser mais econômico, atender às normas de emissões, por isso que ele ficou um pouquinho mais caro, mas a gente vai contar ao longo do vídeo como que funciona esse conjunto 12 volts dele, né? Se é realmente uma boa, se não é, se é híbrido de verdade ou não, a gente vai contar exatamente tudo isso ao longo do vídeo. Por que muitas pessoas consideram os mid-hybrids não híbridos, por que algumas montadoras consideram híbridos, e a gente vai explicar isso daí para vocês, como que funciona, o porquê que é, o porquê que não é. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Sobretudo, o like e comentário é muito importante para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, porque agora eu vou explicar para vocês aí como que é o novo Fiat Fastback Hybrid 2025. Bom, e na prática, qual o real funcionamento, então, desse sistema? Então, o que acontece, pessoal? Quando você dá pequenas acelerações no carro, seja parado ou até em movimento, esse motorzinho ele vai suprir aquele delay da turbina, né? Aquele delay do CVT funcionar. Então, neste momento, esses 4 cavalos impulsionam o carro até o momento que a rotação fique naquela faixa ideal para mover o carro sem muita força, tá? É mais ou menos por aí que funciona esse sistema. Logicamente que não é como um híbrido convencional, como um heavy que a gente conhece, que ele auxilia 100% do tempo. Aqui é só naquele momento que você deu o pé no acelerador, ele vai dar aquele empurrãozinho, aquele impulso, e aí o motor a combustão funciona, tá? Isso gera apenas 2% de energia para o carro, na verdade, contra um híbrido convencional que vai mover ele 100% caso necessário. Aqui são só 2. É um momento muito rápido, é um instante, mas que pode ajudar aí em até 30% de economia no consumo de combustível. Então, esse sistema é basicamente isso. Você tem um pequeno motorzinho elétrico de 4 cavalos ali no caso, que ele vai dar só um impulso no momento que você vai acelerar o carro, tá? Então, saindo do farol, você dá aquela pisadinha, você vai sentir aquele impulso, você vai, de repente, tá a 40 por hora, vai dar aquela aceleradinha até os 50, você vai sentir esse impulso de novo, mas rápido, vamos dizer assim, né? Numa velocidade mais rápida, você não percebe isso. É mais devagarzinho que você vai notar que esse motorzinho vai atuar. Então, é quase imperceptível na realidade você dirigir esse e dirigir o outro e notar essa diferença. É só se realmente você tiver esse feeling de andar devagarzinho e aí você vai perceber esse motorzinho atuar, tá? Porque do contrário, ele é quase imperceptível. Você nota um pouco mais no consumo, mas na prática mesmo ali, né, de você experimentar isso, é realmente uma coisa muito improvável de você perceber no dia a dia, tá? É quase improvável. É só quando você para prestar atenção, para você querer ver funcionar, aí sim você nota. Mas do contrário, você dirige ele como se estivesse dirigindo um carro comum mesmo. Então aqui de frente com um novo Fastback, na sua dianteira ou na sua parte estética em geral, nada foi alterado, tá? Então ele conta com esse conjunto aqui meio em máscara negra, certo? Com faróis em LED por espelho, luz de DRL e luz de seta também em LED, até porque o Pulse você tem esse acabamento aqui com lâmpada halógena de seta, mas no Fastback não, ele tem um farol mais específico, vamos dizer assim, é um farol mais completo. Por isso você tem a luz de DRL, luz de posição e as luzes de seta todas em LED, com farol alto e baixo em LED por espelho. Nós temos esta moldura aqui, ó, pintada em Black Piano, tá nessa versão aqui topo de linha, tá vendo? Ó, com esse acabamento aqui também em Black Piano. Fiat Flag, todo esse acabamento nesse gloss aqui com o símbolo da Fiat cinza, e na parte inferior ele é plástico rígido comum, porém, ó, você tem esse detalhe aqui meio gunmetal nessa região para dar um visual mais diferente para ele. Temos sensor de estacionamento dianteiro, temos luz de neblina bem discreta na parte inferior e este detalhezinho lateral para dar essa impressão de altura para ele, tá? Este detalhezinho faz ele ter uma impressão de altura maior, né? Deixar ele mais alto do que é. Tanto é que você tem este detalhezinho aqui, ó, em plástico, né? Essa peça plástica bem grande
Porque essa base herda praticamente a que nós temos, inclusive no Cronos ou no Argo, tá? Então ele é um derivado desses modelos, mas ele tem um visual bastante bonito, né? E a real mudança está aqui, que é esse conjunto 1.0 turbo T200, que gera até 130 cavalos de potência, é o 1.0 turbo mais potente da categoria, com cerca de 20.4 kg de torque máximo, com câmbio automático do tipo CVT, que simula cerca de 7 velocidades, e o seu 0 a 100 é abaixo dos 10 segundos. A grande novidade é o conjunto 48 volts, então no lugar de um alternador comum, você tem este pequeno motorzinho elétrico com cerca de 4 cavalos que sempre vai impulsionar o modelo quando você dá umas pequenas acelerações, tá? Então, ao contrário de um modelo híbrido convencional, que ele move o carro de forma 100% elétrica, aqui esse motorzinho de 4 cavalos sempre está atrelado ao conjunto a combustão. Por isso que muitas pessoas, né, em muitos mercados, não consideram isso híbrido, porque ele não realmente move o carro de forma 100% elétrica, mas ele auxilia com este motorzinho elétrico de 4 cavalos. Então, aqui no Brasil, ele é considerado híbrido pela nossa legislação, tá? Então, para você que comprou esse carro, por exemplo, em São Paulo, você vai ter a isenção do rodízio, por exemplo, também. Então, basicamente, pessoal, o que a Fiat fez? Catou a regra, catou toda a legislação, colocou aqui embaixo do braço e saiu correndo e falou, esse carro também é híbrido, e é isso que aconteceu, tá? Essa é a grande realidade. Para muitos mercados, esse produto não é híbrido, mas aqui no Brasil, por conta da nossa legislação, você pode enquadrar ele como híbrido. Se você parar para pensar, até um Kwid é um SUV por aqui. De perfil, eu estou deixando para vocês agora as medidas do Fastback, que, como eu disse, não mudou absolutamente nada. Então, suas proporções são as mesmas, mesmo entre-eixo, mesmo comprimento, mesma largura e mesma altura, tá? Tudo é realmente igual nessa linha 2025. Aqui, nós temos essas rodas de liga leve na versão Impetus topo de linha, que eu acho bem bonito. Esse cinza com diamantado, pneus 215, perfil 45, de aro 18, que faz um visual muito bacana para esse carro, né? Então, você tem essas rodas de liga leve aí bem legal. Nas versões Power by Abarth, você tem a nomenclatura ali. E quero reforçar para vocês que apenas as versões Impetus e Audace, tanto do Fastback quanto do Pulse, receberam esse conjunto 12 volts, tá? Temos o retrovisor pintado em Black Piano aqui com repetidor de seta, então eu quero mostrar isso aqui para vocês, certo? Com rebatimento automático também e sistema keyless. Quando a gente aperta aqui, a gente tranca o carro, quando a gente aperta aqui, ó, a gente tranca o carro e o espelho vai rebater também, certo? Nós temos aqui esta moldurinha aqui, né, em Black Piano, notem só o retrovisor. E quando a gente coloca a mão na maçaneta, nós destrancamos ele e temos uma luz de cortesia aqui. Essa versão também está com teto Biton, ou seja, Black Piano aqui, antena no estilo tubarão, ao contrário do Pulse que você tem uma antena propriamente dito, aqui é só esse detalhezinho aí da antena no estilo tubarão também. Na parte traseira, poderia ter freio a disco nas 4 rodas, né? Isso não aconteceu, então realmente fica um freio a tambor convencional e o aplique pintado na cor da carroceria mesmo, né? Ao contrário da versão Abarth, que você tem esse detalhe pintado na cor da carroceria, aqui ele é em plástico rígido mesmo, tá? E a grande diferença do Fastback está exatamente aqui, que é essa coluna C um pouco mais inclinada, né? Dando essa impressão de velocidade para o carro e dando realmente esse ar de SUV coupé para o carro. Então, é assim que a gente forma, né, o Fastback. Essa porta aqui, né, o recorte da porta é o mesmo que nós temos no Cronos, porém aqui com um abaloado diferente, porque este detalhezinho aqui, né, muda para ficar sobressalente juntamente com essa coluna C, tá? Então, nesses modelos mais metálicos, você consegue ver esse jogo de luz e sombra aqui, né, na parte traseira do carro. Chegando aqui na parte traseira, o conjunto também é igual. Então, luz de seta, luz de ré, luz de freio, inclusive as luzes de posições, como vocês estão vendo, são todas em LED, tá? Então faz um visual muito legal. Aqui tá um pouquinho escuro, né? Mas a câmera começa a compensar quando a gente se aproxima. A única diferença é essa nomenclatura T200 Hybrid que fica posicionada aqui. O para-choque é em plástico rígido mesmo, não é pintado na cor da carroceria, com sensor de estacionamento traseiro. A câmera de ré fica posicionada ali em cima, juntamente com o nome Fiat em cinza também. Essa versão não tem um limpador, mas tem desembaçador na realidade. E a lanterna tem uma assinatura muito bonita, né? Todo mundo comenta que parece um Mini X4, na verdade, com esse acabamento Gunmetal na parte inferior. E a versão T200 não conta com escapamento aparente, até porque essa daqui é uma versão já com apelo hybrid. A gente sabe que muitos modelos híbridos não têm ponteira de escape aparente. Porém, quero mostrar para vocês que ele possui, né,
é aqui partida remota. Então, se a gente aperta 2 vezes, nós temos a partida remota do carro, certo? E quando a gente aperta mais uma vez, nós desligamos ele. Bom, temos a abertura do porta-malas, mas é só para destrancar, na verdade, tá? Ele não abre de forma 100% elétrica, né? Os modelos da Fiat não possuem isso. E aqui nós temos o tampão e este enorme porta-malas. Isso não tem o que falar, né? O porta-malas desse carro é uma coisa surpreendente. Para quem busca realmente um carro familiar, você tem um bom espaço de porta-malas aqui para poder viajar de forma bem tranquila. Temos iluminação em LED posicionada ali, temos um step temporário na parte inferior que reduz um pouco do tamanho do porta-malas, mas ainda traz um pouco de segurança para você poder viajar sem correr nenhum risco de furar o pneu, enfim, né, e ficar dependendo aí da segurança da via, né? Você coloca o step e segue sua viagem caso necessário. Então, o tampão aí continua igual. Eu pensei que esse tampão ia se perder, tá? Eu acho esse tampão muito bom, para ser sincero. Pensei que ia se perder, mas ele ainda continua nessa linha 2025. Temos o forro aqui, ó, que esconde muito bem, né, toda a área de ferro do carro, né, toda a lataria, coisa que, por exemplo, o Basalt não possui, né? Ele fica com a lata aparente, mas aqui no Fastback não. Isso eu acho um diferencial, né, mais interessante para esse carro também. Olha só o visual externo dele, né? O que vocês acharam deste daqui, que é o Fastback na sua versão T200 Hybrid, pessoal? É um carro bonito, né? Eu acho o Fastback um dos carros mais bonitos lançados da Fiat nos últimos anos. Tem aí as suas queixas, né? Muita gente reclama do estilo do carro, muita gente acha bonito. Eu, particularmente, acho ele bem bonito. A Fiat acertou muito bem nos motores. Agora, aí, com esse conjunto híbrido, vai trazer aí a isenção do rodízio em São Paulo, pode trazer isenção de IPVA em vários estados, inclusive, né? Rio de Janeiro, por exemplo, é 1,5% um carro desse daqui. E vale super a pena, né? Então vamos começar agora a mostrar a parte interna dele para vocês. Então, ó, tudo aqui é em plástico duro com este acabamento em material macio, tá? Olha só, um carro de entrada praticamente com este acabamento aqui, ó, em couro, né? Com a costura bem bonitinho, maçaneta aqui prateada e nós temos os bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix e a costura clarinha mais uma vez, porém não tem apoio de braço. O forro do teto é escurecido com iluminação, tá? Quero deixar claro isso para vocês. Ele conta com 4 airbags, ou seja, airbags aqui nos bancos, além dos frontais que ficam posicionados lá. E essa versão conta aqui, ó, com uma saidinha de ar e tomadas USB, uma tipo C e uma USB normal. Bom, como ele usa praticamente a estrutura do Argo e do Cronos, você tem um espaço aqui na conta, tá? Não te sobra e nem falta, tá? Você fica realmente na conta aqui com ele. É um carro que você consegue viajar em 4 de forma mais tranquila, mais 5 não dá para ir, tá? Mais 4 viaja ok. Temos um pequeno revisteiro nessa região, porém aqui na frente do motorista não tem, tá? Então só no passageiro que você vai ter isso. Alças PQP da Fiat nunca tem amortecedor, né? Muito louco isso. E aí os cintos de 3 pontos, tudo certinho para vocês. Mas isso daqui me ganhou um pouco, tá? Acabamento aqui em couro, né? Para você apoiar o cotovelo na parte traseira, poucos carros oferecem isso, para ser bem sincero. Um pouco do interior aí, lembrando que ele tem freios ABS e controle de tração e estabilidade também. Já aqui na parte dianteira, pessoal, vamos mostrar o que tem e o que não tem. Nessa versão aqui, nós temos este acabamento em couro com a costura mais clara e aqui comandos dos vidros elétricos e ajuste do retrovisor. Por aqui nós temos esse acabamento cinza com a maçaneta cinza. E o que acontece? Esse acabamento seguia aqui na parte inferior, mas agora ele é revestido em couro com a costura. O certo era ter colocado isso daqui, talvez em material pretinho ou até em couro, para compor, né, fazer um match ali, e isso não aconteceu. Nós temos aqui os bancos revestidos em couro mais uma vez, com a costura mais clara, e aqui nós temos o ajuste de altura do banco, como vocês estão vendo, e temos uma etiquetinha do airbag aqui, e aqui nós temos uma etiquetinha Fiat, certo? Então notem aí o interior do carro mais uma vez. Por aqui nós temos só um porta-objetos e esse acabamento em couro, como eu falei para vocês, estofado, tá? Isso trouxe uma melhor qualidade de acabamento no caso aí do Fastback. Então aqui na parte interna do Fastback Hybrid, notem a chave do carro mais uma vez, tá? Então aqui tem o símbolo Fiat, partida remota, tranca e destranca, luzes para você acender, certo? Tudo posicionado aí. Ele não tem um lugar específico para a gente pôr a chave, tá? Então a gente pode colocar aqui mesmo e a gente pode dar a partida por botão. Eu vou dar a partida, ó, e tem algumas apresentações do carro. Então, ó, vamos dar a partida. Você tem ali o Fastback, Hybrid, tá vendo?
tudo certinho. E qual que é a grande diferença na partida, pessoal? Como ele não tem o alternador e só esse motorzinho, ele acelera de forma mais progressiva agora, tá? Então a partida parece mais lenta, mas faz parte daquela substituição do alternador por este motorzinho, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês, fazendo a partida remota pela parte externa para vocês entenderem. Bom, os comandos do painel de instrumentos aqui, né, fica nessa região, eles são todos iluminados, tá vendo? Então, limitador de piloto automático, função Sport, que altera ali um pouco do painel. Então, o que acontece, pessoal? Neste novo painel de instrumentos híbrido, você tem aqui o quanto carregou do 12 volts que eu já vou mostrar para vocês. E aqui, o potenciômetro do impulso, tá? Eles chamam de impulso esse detalhe. Então, quando você acelera aqui um pouquinho, você vê que o alternador ajuda um pouco a empurrar, e ele carrega um pouquinho também. Então é com isso que você tem uma economia de combustível um pouco melhor com esse carro. Então a gente manuseia o painel de instrumentos, você tem ali informações de econômetro, né? Nós temos outras informações aqui mais minimalista, o conta-giros, apertando o Sport você muda um pouco da grafia. Lembrando que essa grafia aqui também foi alterada, tá? Ela é um pouquinho diferente também nessa linha 2025. Aqui o detalhes de consumo, então aí para vocês verem, né? O consumo não está dos melhores desse carro, né? Mas ali ele pode chegar até 15 km por litro, tá vendo? Então vai muito aí do pé e do jeito que você está andando. Ali o Hybrid ele mostra que está carregando um pouquinho. Ali os potenciômetros, certo? Força G, pressão da turbina, tempo de revisão. E aqui mais alguns detalhes de alerta, né? Para você configurar o painel também. Bom, um outro ponto, pessoal, é que aqui também ganhou este acabamento mais refinado, né? Então, em cor aqui, com a costura, porém aqui em cima é plástico duro, tá? Tudo em plástico duro aqui, com este acabamento cinzinha. E nós temos aqui a saidinha de ar um pouquinho mais discreta também. Então aí faz esse visual. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, com GPS nativo na versão Impetus topo de linha. A Audacia é uma tela um pouco menor, sem GPS. Então aí você tem o GPS nativo, configurações aí de telefonia, configurações de aplicativo, do som e tudo que você precisa. Gosto muito dessa central, tá? Algumas pessoas reclamam dela, mas eu gosto. Ela é bem intuitiva, bem rápida, sobretudo a conexão com o CarPlay e o Android Auto. Por aqui nós temos a manopla do câmbio automática do tipo CVT, com pedal shifts, ficam posicionados aí. Temos auto hold, freio de mão eletrônico e uma curiosidade, tá? Que pode ser ruim para algumas pessoas. Esse modelo tem start-stop, mas você não tem a função para desabilitar o start-stop, tá? Como acontecia nos primeiros Cruze. Então, para quem não gosta de start-stop, vai ficar um pouco frustrado aí com o Fastback e com o Pulse nesse sentido. Porta-copos, lembrando que você consegue retirar aqui e esconder alguma coisa se você quiser. Porta-objetos aqui nesse apoio de braço, que ele é retrátil, certo? E aqui nós temos um carregador sem fio com ventilação e duas tomadas USB, uma tipo C e uma USB normal. Comandos de volume, comandos de controle de tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro, assistente de faixa, mutar, desligar a tela, trava das portas, recirculador, desembaçadores, ar-condicionado automático e aqui a força da ventilação e temperatura. Então, quando ele está branco, você tem aqui a força da ventilação. Quando ele está colorido, você tem a temperatura do carro, certo? Então é dessa forma aí que você manuseia esse sistema. Porta-luvas com amortecedor, olha só! Que isso, Fiat, com amortecedor, hein? E o para-sol aqui nós temos espelhinho, mas não tem persiana, tá? Pelo menos no passageiro não tem, mas no motorista tem para ele não se distrair, tá? Então aí algumas novidades, iluminação em LED, aqui nós temos o fotocrômico, sensor de chuva e o acendimento automático dos faróis. Ficam todos posicionados aí. Lembrando que o volante é revestido em couro com essa base levemente achatada, com ajuste de altura e profundidade também. Certo? Então olha aí o visual, né, dessa parte do carro. E aqui que fica o conjunto 12 volts, tá vendo? Ele fica embaixo do banco do motorista, tá? Então passa um cabeamento aqui até aquele motorzinho, então eles se conversam para ajudar aí na economia de combustível de acordo com a Fiat, tá? E suprir todas as necessidades com relação às normas de emissões. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como esse alternador ele funciona, né? Como esse motorzinho que substitui o alternador funciona. Quando a gente está aqui, ó, com o carro, ó, quero mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente está com o carro aqui, ó, né, desligado, ó, eu vou fazer a partida remota para vocês entenderem, ó. Olha só como que funciona esse carro. Ah, eu não vou conseguir por causa do capô aberto, mas eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma aqui, ó, com o carro dessa forma. Vamos ficar mais perto dele, ó.
Tá vendo como ele é mais progressivo? Essa progressividade é a substituição do alternador por esse conjuntinho aí elétrico de 4 cavalos, tá? É isso que faz essa diferença na hora da partida. Então, quando você comprar um desse daqui, por exemplo, né, ou um Pulse Hybrid, você vai dar a partida, não é que o carro está fraco de bateria, tá? É porque o motorzinho aciona desta forma mesmo. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos andar aqui com este carro para vocês entenderem aí qual que é a ideia deste conjunto 12 volts. Como eu expliquei para vocês, né, ali na teoria, ele tem um pequeno motorzinho elétrico de 4 cavalos que sempre vai impulsionar o carro nesses momentos que a gente está igual agora. A gente está parado, a gente vai dar uma pequena retomada e é nesse momento que esse conjunto atua, né? Então, quero mostrar exatamente isso daqui para vocês. Então, nesse momento, ó, tá vendo? Ó, é onde esses 4 cavalos aparecem. Então, parece que ele está um pouquinho mais arisco, vamos dizer assim, nessas saídas, né? Então, você tem o start-stop atrelado junto a esse motorzinho também. E com isso, você tem um carro um pouquinho mais econômico, um pouquinho mais ágil, né, respondendo mais, né, a esse pedal do acelerador. Porém, é só neste pequeno instante aqui, ó, de saída, tá? Ó. Daqui para frente já acabou, entendeu? Daqui para frente você já não tem mais o motor elétrico atuando com você. Ele só vai atuar no momento em que você está pisando no acelerador, certo? Então eu vou pisar agora. Agora vê essa potência. Mas se eu manter uma constância, ele vai sumir, tá? Eu vou até mostrar para vocês, essa daqui é uma versão Audace mais simples, mas mesmo assim vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Então, neste exato momento, eu estou mostrando para vocês o potenciômetro dele dessa impulsão, que se eu só encosto no acelerador, ele dá esse impulso. Mas se eu mantenho o pedal de acelerador, vocês vão notar que esse impulso some, porque justamente ele só aparece nesse instante de aceleração. Tá? Se eu fico mantendo aqui o pedal do acelerador, vocês vão ver que ele não mostra, né? Ele não dá impulso. Então é só isso, tá, pessoal? E com isso a Fiat conseguiu neutralizar aqueles gaps de delay deste câmbio CVT, né? Até porque nessa nova linha 2025, esse conjunto ele teve que ser amansado, vamos dizer assim, certo? Ele teve que ser um pouco amansado para atender às normas de emissões. Então, com isso, o carro ficou um pouquinho mais fraco. Mas na prática, com este motorzinho elétrico, você recupera essa perda, vamos dizer assim. Mas é isso, ele só auxilia você nesses momentos de aceleração. Ele nunca mantém acelerando, né, o motor elétrico, como a gente tem no híbrido convencional. É por isso que muitos mercados não consideram esse tipo de sistema híbrido, né? Ele é apenas um auxiliar ali, né, para atender às normas de emissões e uma série de coisas, tá? É só realmente um auxiliarzinho ali para você continuar atendendo às regras de emissões necessárias nos dias de hoje, tá? É basicamente isso. Tá certo que hoje tá chovendo pra caramba, não deve parar de chover, inclusive hoje, tá? Vai ficar esse tempo fechado o dia inteirinho aqui, então a gente não vai conseguir nem gravar num dia mais tranquilo, na verdade, pra gente mostrar isso pra vocês, mas depois na prática, né, num dia melhor, a gente vai catar o carro, fazer nosso 0 a 100 para ver se isso mudou ou não. Mas é isso, sabe? É a única coisa que você tem de diferença na linha 2025, são os conjuntos hybrid para a versão Audace e para a versão Impetus do carro. Então, assim, com relação à suspensão, nada foi alterado, tá? Tudo permanece igual. Apenas na versão Audace, a título de curiosidade, os ponteiros são azuis, tá? Os ponteiros são azuis aqui, para simbolizar, né, esse conceito híbrido que a Fiat está lançando. E como eu falei para vocês, muitos mercados não é híbrido. No Brasil é híbrido porque existe uma regra burra na nossa legislação que considera esse tipo de produto híbrido, tá? E com isso você consegue isenções de impostos e uma série de coisas. Na teoria, vamos dizer assim, isso favorece para quem mora em lugares onde você tem isenções, livre de rodízio, uma série de coisas. Com relação a isso, baita ponto positivo. Mas na prática isso não é um híbrido, tá? Isso não é um híbrido, é um semi-híbrido, vamos dizer assim, tá? Essa é a realidade, esse é o foco deste conjunto aqui que vocês estão vendo hoje no vídeo do Falando de Carro. Então ele é só um auxiliarzinho, né? Um assistente para ajudar você a mover o carro junto com o motor a gasolina, tá? Nunca sozinho. Esse motor nunca trabalha sozinho, ele sempre vai trabalhar associado ao conjunto a combustão, aqui no caso.
A direção permanece igual, levinha, a suspensão continua igual também, extremamente gostosa, nada disso mudou nesse carro. A ideia desse vídeo é só explicar para vocês na prática como que funciona, né, esse auxiliar aqui elétrico que substitui o alternador. Certo, pessoal? Então é isso, quero agradecer demais vocês aí que assistiram esse vídeo até o final. Isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro. Aproveite, deixe seu like, se inscreva, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.